Meus amigos, forte abraço desde aqui da nossa queridíssima Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Bem, irmãos, cada vez mais da nossa Venezuela do Norte, Madurenha. Olha, no país onde o Supremo decide sobre tudo, sobre absolventes íntimos, sobre tudo que vocês possam imaginar. Vocês sabem tanto disso, tanto quanto eu. Mas nós vemos também pitadas cada vez maior para sermos um pouco cândidos, cada vez mais nós vemos pitadas de infantilidade. Eu não sei nem se esse termo se é o melhor. Frases irresponsáveis. Grosseironas, insensíveis, frases incivilizadas. E esta frase que vem nesse vídeo que nós vamos analisar diz respeito a aquele homem que não gosta de manés, que hoje é presidente do Supremo, o Dr. Luiz Roberto Barroso, o homem que prometeu recivilizar o Brasil até daqui um ano. Em novembro de 2025 se findará o seu mandato de 2 anos à frente da presidência do Supremo. Ele disse: até lá, recivilizarei o brasileiro. Vou recivilizar esse povo incivilizado. Mais ou menos foi isso que a mídia reverberou. Mas não é disso que eu quero falar, porque isso ele já disse. Isso ele está... É o intentão dele, é a intentona do Barroso, é essa: recivilizar o Brasil. Grande dificuldade, esse propósito, esse projeto, quando ele próprio, por vezes, dá prova de que não é civilizado. Vejam o que diz o Dr. Barroso. O Dr. Barroso, vocês sabem que a esse respeito de que o STF hoje no Brasil decide sobre tudo, o futuro de todos, e como chegamos a isso, né? Não é incrível? Houve aquela tragédia de Mariana, em Minas Gerais, e o STF é o mediador geral da nação. Por meio do STF foi feito um tal do acordo, o famoso acordo de Mariana. Muitas associações dos prejudicados foram contra esse acordo e se dizem prejudicados. Muito bem, mas o Barroso, ele que é civilizado, ele faz tudo descer goela abaixo do povo e diz que o povo que não aceita que isso desça macio é um povo incivilizado. E aí faz piadas com o povo. Meus amigos, o comentário que este homem fez a respeito da situação de Mariana, desse contexto, foi um comentário atroz. Nós vimos, a memória do brasileiro é muito curta, é pior do que a memória de peixe, mas todos vimos a agonia dessa população, da população afetada no episódio lá de Mariana, em Minas Gerais. Até hoje, as pessoas, em maioria, não recuperaram a normalidade de suas vidas. E ao final desse acordo, então quando questionado, quando levado a ele a informação de que esse acordo, muita gente achou muito prejudicado, muitos prejudicados acharam o acordo ruim, que não contempla a verdadeira justiça. O doutor Luiz Roberto Barroso, que poderia, do alto do seu pedestal, ter saído com uma frase republicana, não. Olha o que ele disse. Olha o disparate. Segundo a revista Oeste, mas está em toda a mídia, vítimas de tragédia em Mariana, Minas Gerais, criticam o Luiz Roberto Barroso, chamaram-no de insensível, e com toda razão, porque Luiz Roberto Barroso antes dissera que 170 bilhões do acordo daria, aspas, um bom fim de semana. Luiz Roberto Barroso, o que será que ele quis dizer dizendo que o acordo de Mariana, que os 170 bilhões daria um bom final de semana? Poucas vezes nessa
pátria tão sacripanta, se viu e se ouviu um comentário tão incivilizado, não é, doutor Barroso? Mas ele é que o guti-guti, ele é o guti-guti, ele é o homem da Kamala, é o guti-guti. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, foi alvo de críticas depois de um comentário feito durante a homologação de um acordo de 170 bilhões entre mineradoras e governos para a Mariana. O ministro Barroso disse que o valor do acordo era suficiente, aspas, para passar um bom fim de semana. Fecha aspas. Barroso deu a declaração durante sessão da Corte que visava a homologação do acordo na última quarta-feira 6. A fala de Barroso gerou reações negativas de pessoas afetadas pelo desastre de Mariana, ocorrido em 2015. O rompimento da barragem de Fundão, da empresa de mineração Samarco, deixou 19 mortos. Mas ainda assim, 170 bilhões, né, Barroso? É suficiente para curtir um belo final de semana, não é, Barroso? Ei, Barrosão. Deixou 19 mortos e despejou 43,8 milhões de metros cúbicos de rejeitos no ambiente. Na sessão, Barroso explicou que a adesão ao acordo era voluntária. Portanto, disse Barroso, quem estiver satisfeito adere, quem não estiver satisfeito vai brigar por conta própria. Senti uma pressão. Diante dessa frase medonha, reação negativa dos afetados pela tragédia de Mariana. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a fala gerou reações negativas, protestos entre os afetados da tragédia. Mônica Santos, assessora técnica que perdeu sua casa em Bento Rodrigues, criticou a postura de Barroso. Segundo Mônica, as decisões não consideraram as dificuldades enfrentadas nos últimos 9 anos. O acordo não levou em consideração tudo o que a gente vem passando, disse ela. A família dela continua sem casa, sem indenização apesar do acordo. Barroso foi insensível, diz vítima do desastre. Edertone José da Silva, empresário de governador Valadares, também criticou o ministro. Ele descreveu a fala de Barroso como irônica e insensível. Silva perdeu sua empresa de extração de areia depois do desastre e, assim como Mônica, busca reparação na Justiça do Reino Unido. Ambos rejeitam o acordo firmado no Brasil. Mas Barroso disse que daria para curtir um bom final de semana. É porque ele é um homem muito curtidão, né? Um homem muito curtidão da vida. Aliás, não à toa é amigo do Eduardo Paes. No último carnaval estavam os dois vestidos de malandro, carioca. É tradição, não é? Vestirem-se daquele jeito, né? A lá Kissy Jones, né? De Lima Barreto, para fazer uma graça no carnaval. Isso me dá náusea, eu não sei a vocês. Por falar que o STF julga sobre tudo no Brasil, Tribunal do Júri mesmo, eles estão dando uma garfada no Tribunal do Júri a cada dia. E os criminalistas especialistas em júri, molengões da Silva, estão deixando... Agora há pouco eu vi na internet um suposto advogado de júri de 40 anos de estrada dizendo: o júri está agonizando. Faça alguma coisa, rapaz. Não faz cursos, não vende cursos. Não apoia prerrogativas. Peça ajuda ao grupo Prerrogativas de Advogados e lute para que o júri sobreviva. O júri é a cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição. É garantia do acusado, é garantia da cidadania de ser julgado pelo seu semelhante e de julgar o seu semelhante. Mas o STF está dando um drible da vaca no artigo 5º, que transformou desde o nascedouro da Constituição 88 o júri como garantia, cláusula de pedra. Nem o legislador, nem o Congresso Nacional poderia modificar o júri como se está fazendo, está se esvaziando o júri. E o STF está sorrateiramente a cada decisão, seja por Toffoli, seja por aquele outro, esmilinguindo o júri. E aí nossa classe, tão raquitizada, veja, olha, só chora, olha, o júri está agonizando.
Seja homem, rapaz. Seja jurista com J maiúsculo. Vá à luta. Faça pelo menos como eu estou fazendo aqui, denunciando essa coisa. Mas não obstante, o STF está agindo sobre tudo. Decide sobre tudo. O drible da vaca sobre tudo. Até sobre isso daqui. Segundo o Poder 360, a STF julga e julgará a presença de símbolos religiosos em órgãos públicos. Essa ladainha já vem de algum tempo nesse eixo da lacração. A STF julga a presença de símbolos. Será permitido ou não? É nossa tradição. Será permitido ou não a presença de símbolos religiosos em órgãos públicos? Já é permitido. Mas a turma da lacração quer retirar. O julgamento terá início na sexta-feira, dia 15 de novembro. Plenário virtual. Agora tudo vai para o plenário virtual, onde não tem olho no olho com a população, nem olho no olho entre eles. Uma democracia, cuja Suprema Corte, tudo julga. O que é julgamento no plenário virtual? Apenas eles vão colocando seus votos lá no sistema. Questões relevantíssimas como essa e tantas outras, eles estão julgando tudo em plenário virtual. Outro dia alguém disse, a questão que se Bolsonaro vai ter o passaporte devolvido para viajar à posse de Trump, provavelmente vai para o plenário. Plenário virtual. A propósito dessa situação, eu quero dizer a vocês, até o Alexandre Garcia, que eu respeito, está mal informado. Diz, olha, e se Trump oferecer um passaporte americano a Bolsonaro? Vejam, gente. Trump pode oferecer, Milley pode oferecer, a Itália pode oferecer, Plutão, Júpiter pode dar a Marte, a constelação de Marte pode oferecer e entregar um passaporte marciano a Bolsonaro. O passaporte é a materialização jurídica internacional que garante o direito de ir e vir internacional de um sujeito. O passaporte, esse documento físico, que foi apreendido, esse documento físico de Bolsonaro, não é este documento físico estrangeiro de um outro país que, se for passado novamente para Bolsonaro, que resgatará o seu direito de ir e vir internacional. Não. O STF, por meio de decisão monocrática do doutor Alexandre de Moraes, na verdade, ele restringiu com aquela decisão, naquela data, ele restringiu o direito de ir e vir internacional de Bolsonaro. De modo que a apreensão da materialização desse direito, que é o passaporte, é um mero detalhe. Para Bolsonaro viajar, ainda que a posse de Trump, ainda que algum país lhe presenteasse, vamos dizer assim, com um outro passaporte, Bolsonaro seria impedido de sair do território nacional no aeroporto, porque pende sobre ele uma decisão que restringe, independente de ter passaporte novo ou não na mão, não é o passaporte, ter ou não ter um outro passaporte além daquele que está apreendido, e daria novamente o direito de Bolsonaro ir e vir internacionalmente. Não, para ele viajar, o STF terá que revogar essa decisão que tirou o seu direito de ir e vir internacional. Então, cuidado com isso. E se Bolsonaro ganhar um passaporte de Trump ou da Itália, do não sei onde, não adianta de nada. Vamos nos informar melhor. Mas vejam como o STF está julgando todo. Está aqui, a STF julga a presença de símbolos religiosos em órgãos públicos. O julgamento terá início na sexta-feira 15, com decisão prevista para sair entre os dias 15 e 26 desse mês de novembro. Cristiano Zanin é o relator. O STF deve iniciar o julgamento da ação que questiona a presença de símbolos religiosos em órgãos públicos. O tema 1086 é classificado como de repercussão geral.
Com isso, a deliberação será aplicada em processos semelhantes a instâncias inferiores da Justiça. O julgamento começa por meio de votação eletrônica, plenário virtual. Ou seja, os ministros registram os seus votos no chamado plenário virtual do Supremo. O prazo para que todos votem vai de 15 a 26 de novembro. Contudo, há possibilidade da deliberação ser suspensa em caso de pedido de vista, quando o ministro solicita mais tempo para análise ou de destaque, que leva o caso ao plenário físico. A disputa jurídica abrange direitos e princípios descritos na Constituição, como o direito à liberdade religiosa e o princípio de laicidade. A posição de neutralidade do Estado na esfera religiosa. Vejam, laicidade não é posição de neutralidade do Estado na esfera religiosa. Essa interpretação é uma interpretação, como diria Gilmar Mendes, mequetrefe. Laicidade significa que todos os credos, todas as crenças, todas as religiões devam conviver harmonicamente em solo nacional, respeitadas mutuamente, reciprocamente em solo nacional. Se por tradição já está lá o símbolo, por exemplo, símbolos católicos, na verdade, símbolo da cristandade, crucifixo, etc., significa que se está lá e se está por tradição, e se laicidade não significa que deva haver esvaziamento, que deva haver... não é ateísmo a laicidade? Laicidade é justamente o dever de convivermos, inclusive simbolicamente, em respeito mútuo. Bom, se já lá está o crucifixo, quem quer que queira que coloque outros símbolos de outras religiões, adeptos de outras crenças e credos, por que não? O que está em jogo por trás disso, o pano de fundo, é, de fato, o Brasil parece que se tornou um tubo de ensaio daquelas coisas que fizeram lá na abertura e no fechamento das Olimpíadas de Paris. Nós não somos um povo, e é isso que muitos estão tentando fazer, nós não somos um povo despido de religião. Nós temos religiosidade e religiões no Brasil. Mas os iluminados, ou os Illuminati, querem tirar as coisas que lá estão. A pauta woke. Dizem até mesmo que o Papa é woke. Antigamente o Papa era pop, mas agora é woke. A disputa jurídica abrange direitos e princípios descritos na Constituição, como o direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade, a posição de neutralidade do Estado na esfera religiosa. O caso teve início com uma ação movida pelo MPF. Foi o Ministério Público Federal, que parece não ter mais nada o que fazer, que solicitava a retirada de símbolos religiosos em repartições públicas da União em São Paulo. O argumento principal era de que a exposição pode constranger aqueles que não compartilham a mesma fé. Vai te fazer uma garapa, rapaz! Nós pagamos a preço de ouro esses fulanos, principalmente na esfera federal, para estarem com essas galhofas. É disso que se trata. O argumento principal era de que a exposição pode constranger aqueles que não compartilham a mesma fé. Eu ouço, às vezes, professoras vêm e me dizem, olha, hoje nós não podemos mais propor uma oração, tal, numa sala de aula, etc., porque já tem crianças, inclusive de 6, 7 anos, que falam assim, eu não quero, eu não gosto, meu pai não quer. E as professoras se constrangem. Após novo recurso, o caso chegou ao STF com relatoria do então ministro Ricardo Levianodowski. E aí tá. Se Deus quiser, essas coisas vão ser estancadas no Brasil. De maneira democrática e institucional vão ser estancadas. Vão ser estancadas. Dê seu like, compartilhe com todos que puder.
Inscreva-se ou confira a sua inscrição se já é inscrito. Considere tirar as cobrinhas do bolso e se tornar membro do canal. Vá até a aba Seja Membro.